Sejam todos bem-vindos a este local de culto, de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Com alegria, com gratidão ao Senhor, nós iniciamos este culto para a sua glória. E eu convido a cada um dos amados irmãos para que diante do Senhor se apresentem em gratidão a Ele, por a dádiva de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E queremos então convidá-los a louvarmos a Deus, cantando a Ele, em pé, o hino de número 107, Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Quem destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Tua igreja, de energia e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Diante do Senhor, coloquemos nossos corações e mentes desta feita para pedirmos a Ele em favor de nossas vidas, que sejamos agradáveis ao Senhor. Nenhum de nós está aqui nesta ocasião como espectador, mas diante do Deus vivo, Criador de nossas vidas. Cada um de nós é chamado a colocar-se diante dele como adorador verdadeiro. Então, os irmãos que estão neste templo, os que estão no pavilhão acompanhando através da internet e aqueles que estão em suas casas, diante do Senhor, elevemos nossos corações e mentes, falando ao Senhor das nossas vidas. Oremos, portanto, em silêncio diante das pessoas, corações abertos diante de Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E é assim que saudamos a todos os queridos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Temos o privilégio de reunidos aqui
celebrarmos a recepção de novos membros nesta comunidade. E assim como os membros da igreja aqui presentes, também os familiares dos novos membros que serão recebidos nesta oportunidade, familiares para os quais dirigimos nossa especial palavra de apreço e carinho, reconhecendo o cuidado que tiveram de acompanhar os seus queridos nesta ocasião tão especial da sua caminhada de fé. Queremos, neste momento, então, passar a esse tempo de recepção de pessoas que se dispuseram, nesse tempo de 2021, a dar um passo especial em sua caminhada de fé. E eu quero convidar, então, para que os irmãos que solicitaram a transferência de outra igreja irmã estejam vindo à frente para este momento especial serem apresentados à igreja. E eu fico muito feliz em poder, então, assim fazê-lo. O Senhor, que nos promete a morada eterna com Ele nos céus, este mesmo Senhor, desde já, nos chama a vivermos como parte da família da fé. Isto é verdade. A família da fé é a igreja. E a nós, somos chamados a nos desenvolvermos como membros desse corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é a família da fé, a igreja é o corpo de Cristo. E também somos chamados a compormos a estrutura do edifício espiritual edificado pela mão do habilidoso construtor, o Senhor Jesus Cristo. Vemos assim que somos nós feitos pedras vivas desse edifício. E a este Senhor, cujo doce nome, santo nome, incomparável, nos move, a Ele adoremos, entoando um louvor ao seu nome. Depois da expressão dessa primeira estrofe deste hino, quero convidar os irmãos que serão recebidos por transferência a virem à frente. Os irmãos Guilherme Vestor da Cruz e Juliano Harmes. Mas antes, cantemos ao Senhor a primeira estrofe do hino 346, assentados como estáis. Incomparável, em Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Convido então para que venham à frente Juliano e Guilherme neste momento. Queridos irmãos, é com alegria que, como pastor desta igreja, eu os recebo. Vocês, queridos, amados de Deus e de todos nós, depois de terem recebido, cada um de vocês, as devidas instruções sobre a Igreja Evangélica Reformada, seu governo, doutrina e dinâmica de vida, espontaneamente vocês se dispuseram a confirmar a sua decisão de serem fiéis membros desta igreja. A vocês, Juliano e Guilherme, eu pergunto diante desta igreja aqui reunida, é seu propósito servir ao Senhor com fidelidade e constância no contexto desta igreja, dispondo-se a cooperar na edificação do corpo de Cristo e a submeter-se à direção e à admoestação pastoral desta igreja? É seu compromisso? Desta forma, com alegria, então, são recebidos como membros desta igreja local. Ficamos felizes em fazê-lo assim e em declarar estas palavras. E quero, juntamente com a igreja aqui reunida, orar em favor de suas vidas para que o Senhor os abençoe nessa decisão de suma importância que tomam para as suas vidas e para as suas famílias também. Deus Todo-Poderoso, o Senhor guia as nossas vidas
E se nenhum fio de cabelo de nossas cabeças cai sem que seja, Senhor, do teu consentimento, quanto mais um passo importante como estes dois filhos teus fazem agora, passa desapercebido ao teu santo querer. E oramos então, pedindo que o Senhor os abençoe e os guarde nesta decisão, para que sejam firmes, perseverantes e frutíferos, ó Deus, na obra do Senhor neste local. Louvamos-te, Senhor, pela tua salvação, que o Senhor desenvolve em suas vidas. Pela manifestação, Senhor Deus, da aliança que seus pais um dia assumiram diante do Senhor e que hoje dá seus frutos também, através dessa disposição que eles têm de congregarem nesta comunidade de fé. Oramos agradecidos por eles e por nós, a igreja que os recebe, e sejamos amorosos e cuidadosos para com eles em cada momento, aqui, ó Deus, neste templo e no decorrer de nossas vidas, em cada lugar que estivermos, ó Deus, sejamos igreja juntamente com estes irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Eu convido aos queridos para que permaneçam aqui. E neste tempo, então, quero convidar para que venham à frente. Podem virar-se para a igreja também. São dois jovens queridos que têm o privilégio, então, de perseverar na sua caminhada de fé. E eu quero convidar neste momento para que venham à frente os nossos queridos irmãos que vão estar professando a sua fé. E eu, então, convido para que Israel de Moura, Luciana de Fátima Cordeiro de Moura, Rodrigo Martins, Aline Martins, Josimara Jonco, Lourdes Aparecida Jonco, Juliane Aparecida de Jesus Machado e Fernanda Aparecida Ribeiro se coloquem à frente neste momento. Temos aqui, nesta ocasião, uma festividade espiritual que nós celebramos diante do Senhor. E é por isso que nós nos alegramos, mas temos a consciência também da seriedade deste momento. Se estamos aqui celebrando e com alegria este tempo, eu quero, nesta hora também, reconhecer o caráter solene desta afirmação dos irmãos diante de Deus e diante da igreja. E é assim, então, que eu peço que respondam sinceramente às seguintes questões e coloco para o grupo todo, e cada um de vocês, por seu turno, pode considerar, e eu peço que, com sinceridade, em primeiro lugar diante de Deus, e depois diante dos homens aqui presentes, a Igreja de Jesus, respondam. Você crê que Deus, em sua soberana graça, o chamou para a vida eterna pela fé em seu Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador amado? Sim? Você crê no Espírito Santo e crê que ele o santifica e deseja, pelo seu poder, amar e servir ao Senhor de acordo com a sua palavra? Você crê? Você crê que a verdade de Deus, verdade revelada na Bíblia e manifesta nas confissões de fé desta igreja, é o verdadeiro ensino da salvação? Você crê? E você promete cooperar na edificação do corpo de Cristo e submeter-se à direção e à administração pastoral desta igreja? É sua promessa? Irmãos, irmãs aqui presentes, eu me alegro com a resposta que dão, especialmente por considerarem que Adão diante do Senhor, o nosso Deus, e com sinceridade e devoção o fazem, não somente nesta hora, mas ao longo do processo todo de aprendizado do catecismo, se dispuseram a crescer no temor do Senhor. E agora, volto-me para a comunidade, cada um dos irmãos, membros desta igreja. Eu pergunto, vocês prometem receber em seu meio,
como verdadeiro irmão e irmã, e com eles compartilhar a vida cristã no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a edificação de toda a igreja? Prometem? Muito bem. Desta forma, coloco diante dos irmãos esta palavra, a bênção do Senhor sobre as suas vidas. E o Senhor, Ele guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor neste momento, dobrando nosso coração diante dele. Ó Deus, que pelo ensino de teu Filho Jesus Cristo dispuseste os discípulos para a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Ó Senhor, prepara, nós te rogamos, os corações dos teus servos, que agora procuram ser fortalecidos pelo dom do Espírito Santo, a fim de que, chegando-se com os penitentes e fiéis, recebam a poderosa plenitude da sua divina presença, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estas palavras, então, dirigidas ao nosso Deus, em confiança de que Ele completará a boa obra em suas vidas. Eu quero convidá-los para que, neste momento, recebam das mãos da direção desta igreja uma pequena lembrança em recordação deste momento especial que vivemos agora. Então, eu convido aos irmãos para que venham à frente e agraciem cada um dos irmãos aqui presentes, recebidos por transferência, Juliano e Guilherme, e também todos os demais recebidos por profissão de fé. Podem vir à frente. Muito bem, então vamos dizendo o segundo casal, Aline e Rodrigo. Temos então a seguir Israel e Luciana. Josimara. Juliane. Lourdes. A seguir, Guilherme e Fernanda. E eu desejo ainda chamar à frente os irmãos que no início deste ano solicitaram a sua transferência para esta comunidade. E eu digo então a respeito do William, da Fernanda e de seus filhos, para que ele também venha e receba uma lembrança alusiva àquela data em que ele e sua família foram recebidos, e assim também o Alex, nosso querido irmão que se tornou membro no início do mês de janeiro deste ano, para que também recebam das mãos dos presbíteros esta lembrança. Alex? E William e Fernanda. Muito bem. Sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, representado aqui pelos presbíteros, pelo membro da mesa administrativa. Deus abençoe a vocês. Podem voltar para os seus locais. Agora, o Guilherme e Fernanda têm o privilégio
de apresentar seu filhinho para que receba o batismo. Nesta hora especial, eu chamo a atenção da igreja para este momento de fé, de compromisso dos pais diante do Senhor, colocando seu filhinho. Guilherme é nosso filho, Fernanda, nossa nora, e o João Guilherme é nosso netinho, terceiro neto, que nasceu no decorrer desta pandemia, não teve ocasião ainda de ser batizado, e neste ato, então, quando seu pai solicita a transferência para esta igreja, é recebido, então, diante do Senhor e da sua igreja. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, na ocasião de sua ascensão ao céu, ordenou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 26, versos 19 e 20. Esta ordem do Senhor Jesus demonstra claramente que ele estabeleceu uma ligação íntima entre a pregação do Evangelho do seu reino e o ato do batismo, a fim de assegurar a todos os que nele creem que as suas vidas pecaminosas são purificadas e renascidas através do seu espírito, do mesmo modo que a impureza do corpo é removida pela água. Através deste batismo, recebemos o privilégio que o Deus triuno coloca o seu nome sobre nós e nos traz sob o seu poder redentor. Queridos Guilherme e Fernanda, o Pai nos adota como seus filhos e herdeiros. O Filho, Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz, pagou completamente todos os nossos pecados, de forma que somos nele justos perante Deus. E o Espírito Santo, que nos faz participar daquilo que temos em Cristo e nos recria e capacita para o serviço do Senhor, Pai, Filho e o Espírito Santo. O batismo que nos é administrado uma única vez permanece válido durante toda a nossa vida. Cristo, o Senhor, quer, através deste selo divino, nos levar a um arrependimento cada vez mais profundo e faz com que olhemos mais e mais para Ele mesmo, a fim de que procuremos nossa purificação e salvação somente nele. Fernanda, Guilherme, também o Senhor nos exorta para que deixemos os nossos caminhos pecaminosos, negando-nos a nós mesmos, e para que permaneçamos nele e em seu amor. Mesmo que, se por fraqueza cairmos no pecado, não podemos duvidar jamais de sua graça, nem continuar no pecado, porque unidos com Deus, por uma aliança perpétua, estamos nós. Cristo, o Senhor, quer nos levar a um arrependimento cada vez mais profundo e faz com que olhemos mais e mais para Ele mesmo, a fim de que procuremos nossa purificação e salvação somente nele. Assim como no Antigo Testamento, as crianças pequenas eram circuncidadas, é agora, sob a nova aliança, o batismo também administrado aos filhos dos crentes. Pois o Senhor, na sua rica misericórdia, quer incluir também as crianças no seu pacto de graça. Conforme já falou a Abraão, estabelecerei a minha aliança com aliança eterna entre mim e ti, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17, verso 7. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue também pelos filhos dos que creem, e chamou a si as crianças, e tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou, conforme registrado em Marcos, capítulo 10, verso 16. Assim, os pais também são chamados, Guilherme e Fernanda, a educar seus filhos no temor de Deus e, através do ensino e exemplo, mostrar-lhes
o caminho da vida. Neste momento, eu convido a vocês para que apresentem o seu filhinho para receber o batismo. A fim de que se possa ficar provado claramente que vocês desejam, na fé, o batismo de seu filhinho, devem responder com sinceridade às seguintes perguntas. Vocês creem que a verdade de Deus, revelada no Antigo e no Novo Testamento, e confessada nos artigos do Credo Apostólico e ensinada nesta igreja, é o verdadeiro e integral ensino da salvação? Confessam, baseados nisso, que nossos filhos, apesar de concebidos e nascidos em pecado e até sujeitos à morte eterna, são santificados em Cristo e por isso devem ser batizados, conforme o seu mandamento e promessa? Prometem que, conforme suas capacidades, vão ensinar e mandar ensinar esta criança a verdade de Deus e dar-lhe exemplo de conduta cristã? É promessa de vocês? Muito bem. Diante destas palavras, recordamos aquelas maravilhosas de Jesus. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10, verso 14. Desta forma, convido para que traga o João Guilherme mais pertinho. É com alegria, então, que nós o recebemos neste momento. Queremos, então, nesta hora, declarar estas palavras do sacramento do batismo. João Guilherme, verso da cruz. Cordeirinho de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, gratos ao Senhor, rogamos as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a vida de seus pais. Desta forma, dizendo que a graça do Senhor Jesus esteja com você durante cada momento da sua caminhada, para que cresça diante de Deus e diante dos homens. E o amor de Deus, o Pai, seja plenamente sentido em seu viver e na vida de sua família. E seja você instrumento não somente de bênçãos, mas de transmissão do amor a todos a quem você conhecer. E a doce comunhão do Espírito Santo de Deus faça em você morada e esteja presente em sua vida durante cada momento da sua caminhada em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos, e assim neste momento, dando prosseguimento a esta hora de culto ao Senhor, eu convido a vocês para que, diante de Deus, coloquemos nossos corações e oremos a Ele. Podem permanecer à frente ainda. Esta oração que agora fazemos, queremos fazê-lo em favor desta criança e de seus pais. E assim, diante de Deus, peço à igreja que também dobre seu coração e diante do Senhor, coloque estas vidas diante do Senhor. Todo-poderoso e eterno Deus, graças te damos, porque através do sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo, purificaste a nós e a nossos filhos, e pelo eterno Espírito Santo nos adotaste como teus filhos. Rogamos-te que esta criança, através do teu Espírito Santo, possa crescer no Senhor Jesus Cristo, apegando-se a Ele com verdadeira fé, e que possa chegar a confessar o teu nome. Concede-lhe o teu auxílio para carregar a sua cruz alegremente, seguindo a Jesus. A este teu cordeirinho, João Guilherme, faça com que em toda a sua vida possa te servir com alegria e gratidão, lutando com perseverança com o diabo e todo o seu reino, e vencendo,
para que um dia, ao deixar esta vida, compareça sem temor perante o tribunal de Cristo. Dá também aos seus pais, Fernanda e Guilherme, as orientações do teu Espírito Santo para bem o educarem na maneira cristã de viver. Ó Deus de nossos pais, sejas também o Deus de nossos filhos. Continua e completa a obra da tua graça entre nós até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos nesta ocasião, quando aqui são recebidos vocês e seu filhinho. E agora, eu pergunto a esta amada igreja, que o recebe também. A nós que no contexto evangélico não temos o costume dos padrinhos, porque consideramos que toda a igreja deve ser cuidadosa com os nossos filhos, eu pergunto à amada igreja, vocês o recebem também como um cordeirinho do Senhor para bem tratá-lo em oração, em afeto, durante o tempo da caminhada que Deus lhes permitir? Prometem? Muito bem, dessa forma, eu convido a igreja para que em pé cantemos ao Senhor as duas estrofes finais do hino 346. Os pais podem voltar aos seus locais e nós, a igreja toda, juntamente com eles, em pé, continuemos cantando ao Senhor essa expressão de adoração ao seu nome, a este Deus grandioso, Deus soberano sobre as nossas vidas. Cantemos aí. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, e louvo ao Rei que é digno. Deus, Eu amo Ele é o grande eu sou, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor e louvo Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Manuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que prostro. Eu canto e louvo sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, e adoro, Salvador e Messias, amigo. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oremos ao Senhor em adoração ao seu santo nome. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua graça sobre nós e esse momento que o Senhor nos proporciona, que presenciamos aqui nessa noite, é grande motivo de alegria, Pai. O Senhor nos proporciona essa alegria, assim como o Senhor nos dá muitas bênçãos nas nossas vidas, mas a principal dela é a salvação. Por isso nós te adoramos, Pai. E ver outras pessoas congregar conosco, somarmos conosco nesse trabalho que é de levar o evangelho, o teu evangelho a outras pessoas e assim alcançar outras pessoas, é motivo de alegria, Pai. É bênção para nós. E assim nós te adoramos, Pai. Porque nós certamente nos sentimos privilegiados, escolhido entre muitos para estar nesse trabalho. Te adoramos porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda adoração. E o nosso serviço ao Senhor é de coração, Pai, feliz, porque o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém. Podeis assentar-vos. Temos o privilégio de servir a Deus. E eu convido, neste momento, para que também as crianças em nosso meio prossigam nesse serviço de honra a Deus. Nós temos uma classe especial preparada para receber as crianças que estão em nosso meio, para que possam se dirigir para lá ou serem levadas pelos seus queridos, para assim serem abençoados por Deus. E nós, os que aqui permanecemos neste templo, recebamos a palavra do Senhor para a nossa edificação neste momento. E eu convido então a nossa irmã, Josmara Jonco, para que proceda à leitura da palavra do Senhor, conforme o texto bíblico, que está no livro de Atos dos Apóstolos, dos versículos 1 a 6. Obrigado. Tendo esta palavra do Senhor junto a nós, convido a nossa irmã Luciana para que apresente diante de Deus uma palavra de oração pedindo que o Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento neste momento. Oremos ao Senhor juntamente com a nossa irmã. Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Abençoando, que o Senhor venha estar fazendo com que o pastor seja usado por Ti. Enchendo, Senhor Deus, a nossa vida com sabedoria e entendimento da Sua palavra, pois não somos nada sem Ti. Senhor Deus, que esse momento venha realmente fazer a diferença na nossa vida espiritual, tanto para nós que estamos aqui presentes, também com todos aqueles que estão participando do culto de forma online. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, a nossa igreja e a todos que estão, todos os membros da nossa igreja também. Senhor Deus, muito obrigada por tudo, obrigada pela sua palavra, e estamos aqui, Senhor, prontos a te ouvir. No nome de Jesus, amém.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim, inicia-se o segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esta palavra que nos fala do cumprimento de um dia, chama a nossa atenção para o cumprimento de uma promessa que o Senhor fizera. E Jesus Cristo, antes de subir aos céus, recordou à sua igreja com estas palavras, a promessa do Senhor: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Meus amados, nós estamos aqui neste domingo do mês de maio, o domingo de Pentecostes, como uma igreja que pesa pela liturgia, como uma forma de expressão dos nossos valores de fé. Esta igreja tem à frente este paramento, que teve a mudança de cor ocorrida da semana passada para esta semana, e temos aqui este símbolo colocado sob o fundo vermelho, em significação de nosso reconhecimento de que somos igreja tão somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta mesma igreja que tem como texto-lema a expressão de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta mesma igreja que hoje se reúne para festejar a fidelidade de Deus, porque tão somente por seu poder, uma colheita como esta feita há pouco pôde ocorrer, em um tempo de pandemia, em um tempo de isolamento, em um tempo de esfriamento e de manifestações de tantos desvalores na sociedade. Temos hoje o privilégio de celebrar a fé, a esperança e o amor. E isto tão somente porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. Esta não é uma igreja que privilegia teologias muito chamativas e simpáticas à humanidade, tal como a teologia da prosperidade. Nossa confiança existe e somente pode existir na força que vem de Deus. E é por isso, então, que nesta noite temos o privilégio de reconhecer: Deus cumpre a sua promessa. E o Espírito Santo de Deus se achegou junto à igreja para não mais dela se afastar. Este é o testemunho que temos deste texto que lemos neste momento. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Lucas, quem escreve esse texto, usa a palavra de repente veio do céu. De repente para quem? Para quem estava reunido naquela sala. Em torno de 120 pessoas, conforme diz o capítulo 1 de Atos. De repente, para as pessoas. De repente, para aqueles que não sabem o que vem a seguir. De repente, para alguém que, como você e eu, somos limitados em nossos conhecimentos e na previsão do que possa acontecer. Mas não de repente para o Senhor. Deus tem os seus propósitos. Ele não perde a hora. Ele não age de forma intempestiva, ele não age de forma provisória, Deus não age sob pressão, mas ele, soberano Deus, Senhor do tempo e do espaço, ele age no tempo certo. Ele prometeu, e quando chegou o dia D, a hora H, o minuto M, o segundo S, aconteceu esta manifestação maravilhosa. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Salmo 148 diz que os ventos obedecem à sua voz. O Espírito Santo de Deus se manifesta quando quer e como quer. E aqui está o Senhor se manifestando no tempo de Deus, na forma que Deus escolheu para dizer: está cumprida a promessa. O Espírito Santo de Deus veio para não mais sair. O Espírito Santo de Deus veio para a igreja, para nela fazer morada, e assim sermos capacitados a viver uma vida de poder
no Espírito do Senhor. Esse texto bíblico também recorda aos nossos corações algo especial que o Espírito do Senhor Deus faz sobre as nossas vidas. Ele que age conforme a sua vontade, no seu tempo, ele o faz da forma como lhe apraz fazer. E ele se manifestou aqui com o som, como que de um vento impetuoso. Ele não pediu a orientação aos homens, mas ele se manifestou dessa forma, para que nós saibamos que este é um atributo do Senhor, este é um direito que é somente de Deus, dizer como o Espírito se manifesta. O Espírito de Deus não está a serviço de nós para que nós digamos a Ele, agora faça assim, agora se manifeste dessa forma. É do Espírito de Deus este atributo. Ele age como quer, quando quer, como o vento que sopra e nós não sabemos de onde vem a direção, assim age. Falamos no domingo passado sobre os céus de Israel, que viram a manifestação dos anjos glorificando a vinda do Cordeiro de Deus. Esses mesmos céus que viram o Senhor subir e que hoje veem as baterias de mísseis disparando palestinos, israelenses. Mas houve um dia em que na cidade de Jerusalém um som atemorizante se fez soar. E as pessoas se perguntavam o que é isso. Às vezes, quando escutamos sirenes próximas de nossa casa, nos perguntamos o que será que é? É o SAMU? É a polícia? O que é que está acontecendo? E alguém, talvez mais curioso, vai para a internet pesquisar, será que está havendo alguma coisa? Ou vai até o portão, pergunta para o vizinho, você soube o que aconteceu, porque teve aquela sirene? Mas aqui, nós vemos a manifestação de um som, e diz a palavra, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Esse vento, esse som como de vento impetuoso, encheu a casa. Nós que estamos aqui na região sul do Paraná, em Ponta Grossa, e ouvi dizer que até em Curitiba, e a filha que contou-nos de Santos também, um vento impetuoso soprou durante esta noite, e muita gente ficou assustada com o quanto de vento que soprou, mas certamente nada se compara a essa expressão de assombro que tiveram os irmãos que estavam reunidos. Meus amados, este é o nosso Deus, ele age no seu tempo e da sua forma. Um ponto primeiro. O segundo ponto que nós podemos destacar desta palavra é de que a nós compete fazermos o que a palavra dele nos diz. Permaneçam juntos. Foi essa expressão que destacamos também no domingo passado, quando Jesus sobe aos céus. Ele diz, vão para Jerusalém e fiquem juntos, porque o Espírito Santo há de vir e vocês vão de receber poder. E é isto que acontece quando vemos então no versículo 3 a expressão da palavra dizendo, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? O Senhor veio sobre a igreja, segundo a sua vontade, no seu tempo, e a igreja estava lá. Fiquem juntos. A obediência propiciou a eles o reconhecimento da promessa de Deus. Fiquem juntos. E porque obedeceram à palavra do Senhor, foram cada um deles, homens e mulheres, discípulos de Jesus, ou aqueles que o acompanharam até a cruz, cada um deles foi agraciado com a manifestação do Espírito Santo. Observem, há uma expressão de amor da parte de Deus quando se diz assim, as línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, pequenos ou grandes, instruídos ou indoutos, fracos ou fortes, altos ou baixos, homens ou mulheres, o Senhor não deixou nenhum deles de fora. Cada um deles foi alcançado pelo poder de Deus.
Não foi pelo que gritava mais, não foi pelo que sabia mais, mas foi por ato soberano de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É importante você que dá valor à palavra de Deus atentar para este fato. O Espírito do Senhor veio sobre toda a igreja. Não veio segundo os méritos de cada um, mas veio porque eram membros do corpo de Cristo. E isto aconteceu porque estavam juntos e permaneceram assim e foram abençoados nesta dádiva. Nós queremos ser igreja cheia do Espírito Santo. Não precisamos então pedir, venha de novo, porque ele já veio. Podemos dizer, vem Espírito, como cantamos no início deste culto, mas o Senhor que já está entre nós vem e continua a fazer tua obra. Não precisamos pedir um segundo ou um terceiro Pentecostes, porque este já aconteceu. Como não precisamos pedir uma segunda crucificação, porque esta já se deu. E aquilo que Deus faz, Ele o faz por completo e vale para sempre. Então, meu amado, viva a presença do Espírito Santo. Ele está presente. Viva a presença do Espírito Santo, porque ele veio até nós. E nós podemos, então, usufruir dessa presença. Tão somente por obedecermos à vontade do nosso Deus, sendo igreja, estando juntos, perseverando, como fizeram estes irmãos da igreja primitiva. Deus age no seu tempo, da forma como ele quer. Deus age sobre uma igreja obediente, alcançando a todos os membros desta igreja, não segundo os seus méritos, mas segundo a sua promessa. Então, como igreja de Jesus, nós podemos crer, nós temos o Espírito Santo, porque isto não é uma conquista nossa, isto é um ato de amor e de fidelidade de Deus à sua palavra. Você é membro de uma igreja, você serve ao Senhor do seu coração, tenha confiança, você tem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não sei fazer isso ou aquilo, eu não tenho certas manifestações, onde na palavra de Deus se diz que alguém que para ter o Espírito Santo deve ter esta ou aquela manifestação. Você vai encontrar no livro de Gálatas a expressão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a manifestação, é a comprovação de que ele está em você. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isto que nós podemos ver como igreja de Jesus Cristo acontecendo. Cada um deles foi alcançado pelo Espírito do Senhor. E diz o verso 5, caminhando para o final dessa reflexão, que estavam morando em Jerusalém. Desculpe, o final do verso 4 diz algo importante. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E moravam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só. Começaram a falar em outras línguas. E no final do verso 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não eram línguas que as pessoas não conheciam, as que os crentes começaram a falar. Eles começaram a falar línguas que não eram suas próprias, o aramaico. Mas eles começaram a falar as línguas daqueles que precisavam ouvir as maravilhas de Deus. E se avançarmos na leitura do capítulo 2, você vai encontrar que estes irmãos que estavam ali presentes no cenáculo, alcançados pelo poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, não porque já a soubessem. O Espírito não usou algo que já eles tinham em suas mentes, mas ele despertou nessas pessoas, algumas delas que talvez nem soubessem ler e escrever a sua própria língua, falassem línguas que eles não conheciam, mas que eram línguas que estavam presentes nos povos
de toda a terra. E eles então começam a falar, e as pessoas que estão numa multidão imensa em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes, este povo começa a ouvir aquele povo todo falando, e ficam admirados. Como é que eles podem estar falando isso? Eles não são galileus? Estes que estavam ali eram conhecidos, se não de toda a multidão, dos moradores de Jerusalém. E sabiam que ali estavam discípulos de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E então começam a dizer, não, esse povo é daqui mesmo, eles mal sabem falar o aramaico, como estão falando então outras línguas? Ficavam admirados. Mas aí vem a questão, o que é que estes crentes estavam falando pelo poder do Espírito Santo? Eles estavam glorificando ao Deus dos céus. Eles estavam exaltando o nome do Senhor. Eles estavam cumprindo a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a começar de Jerusalém. E eles o fizeram, não porque fossem professores, não porque fossem pastores, não porque fossem missionários, mas porque agora, como membros do corpo de Cristo, independente do seu poder natural, eles se tornaram professores que ensinavam, eles se tornaram missionários que, de onde estavam, podiam fazer uma obra para a glória de Deus, eles se tornaram pregadores do Evangelho. E é isso que Deus tem para nós. Ao final desta mensagem, destaco para você. Não é pela força que você tem, mas por aquela que o Espírito Santo de Deus traz, que você pode não somente ser um espectador, um membro de igreja com um assento cativo, mas você pode ser um membro atuante. Você pode ser um vaso de bênçãos. Você pode ser um ramo que frutifica para a glória do teu Senhor. E é isto que a história da igreja demonstra. Pescadores que mal sabiam ler ou escrever, tornaram-se apóstolos de Jesus Cristo. E ao longo da história nós vemos isto acontecendo. Aquela irmãzinha que muitas vezes não tem os estudos, mas tem a fé em Cristo Jesus e o amor, e pode dizer a alguém, eu sei o que você passa, eu vou orar por você. E às vezes no corredor do hospital, aquele irmão, aquela irmã, estendendo a mão e orando, trouxe conforto e consolo para quem estava desesperado. Às vezes alguém que está correndo da Fininvest para uma outra casa de empréstimos, desesperado por já ter 5 ou 6 empréstimos e agiotas ligando pelo celular, pelo telefone fixo, não sabe mais o que fazer e um irmão chama e diz, ei, eu vejo que você está desesperado ou que você está desesperado. Você pode colocar a sua vida diante de Deus e Ele pode arrumar não somente as suas finanças, mas todo o seu coração e toda a sua mente. Quem faz isso muitas vezes não é um pastor, muitas vezes não é alguém que é uma autoridade na igreja, mas alguém que tem o coração tomado pelo amor de Deus e é usado pelo Senhor. E traz uma palavra de instrução, e traz uma palavra de sabedoria, e traz um ato de amor que muda a vida daquele que estava em desespero. Você pode contar outros testemunhos do que Deus faz quando a igreja espera pelo cumprimento da promessa de Deus e confia nessa promessa. Viva a presença do Espírito Santo, portanto. Vamos neste instante orar a Deus, uma palavra. Eu convido então aqui que para que toque esta expressão bem curta da fé em Cristo Jesus. Venha a seguir, pode permanecer como está. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Ele está presente. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir que o Espírito do Senhor opere em nossas vidas, fazendo a obra que é necessária. Ore ao Senhor enquanto você canta. Espírito do Trino Deus, opera em
Trino Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transporta-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Nós somente podemos fazer isso e falar estas palavras em oração, porque Ele está entre nós. Ele não vai olhar para a placa, a entrada desta propriedade, para dizer aqui eu posso vir. Mas Ele olha para cada um que é marcado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E Ele age em nós conforme a sua boa vontade, para a glória de Deus Pai. Então, meu amado, neste dia de Pentecostes, nesta noite, quando celebramos o amor de Deus sobre nós, vamos nos dispor a ser mais usados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele se faz presente. Vamos reconhecer que, de fato, Ele está presente e cabe a nós não desprezá-lo em nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Não o desprezar, nos esvaziando a nós mesmos da sua presença por nos enchermos de tantos cuidados do mundo. Não o desprezando por fazê-lo entristecido pela nossa rebeldia, mas, ao contrário, recebamos e vivamos no poder do Espírito Santo, alegrando pela obediência, pelo quebrantamento, pela humildade. Recebamos a este Espírito a cada dia, reconhecendo-o em nossa vida, enchendo-nos dele, esvaziando-nos da arrogância, da amargura, da falta de perdão, para que ele mais e mais tome nossa vida, nossa mente, e não somente nossos lábios. Assim, vamos frutificar ricamente no Espírito Santo de Deus. Você pode esperar que um servo do Senhor seja um servo fiel. Você pode esperar que um servo de Deus que prega a palavra seja um instrumento de bênçãos na mão de Deus, quando você pode reconhecer que o Espírito Santo de Deus opera na vida desse homem, na vida dessa mulher. Mas também um pastor pode olhar para a igreja e ver, ela vai se desenvolver, ela vai glorificar a Deus, não porque é gente boa, mas porque é gente de Deus, que se humilha, que se coloca à disposição do Espírito do Senhor para ser instrumento em suas mãos. É por isso que nós podemos caminhar, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Deus fortaleça e Deus abençoe sua vida em ser fiel ao Senhor, acolhendo o seu Espírito com mansidão e vivendo para honrá-lo e glorificá-lo. Eu convido a você para que neste momento sirva ao Senhor durante a expressão de um cântico que será entoado nesse momento. O Espírito do Senhor está presente. Glorifiquemos a Deus.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Nós falhamos muitas vezes. As palavras que proferimos muitas vezes não têm a força que deveriam ter. Mas grande é o nosso Deus. Realmente, a nossa esperança não está em nós, mas no Deus que nos chamou e no seu Espírito que veio ao nosso encontro. E como aconteceu em Pentecostes, hoje também, cada um dos membros do corpo de Cristo é vivificado pela presença do Espírito Santo do Senhor. Oremos a Ele neste momento. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor. O que seria de nós se não fosse o Teu Espírito? Que aridez de fé, que desesperança ante o desamor do mundo. Quantas decepções, Senhor Deus, que nos fariam nos afastar de Ti, se não em corpo, mas em alma. Mas Te louvamos porque o Teu Espírito nos foi dado. E este Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Este Espírito nos conforta e nos consola. Este Espírito nos exorta e nos corrige. Muito obrigado a Deus, porque andando pelo vale da sombra da morte, o Teu Espírito, pairando sobre nós, nos alcançou e trouxe para nós renovação de fé, de esperança e de amor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta ocasião, quando a Igreja do Senhor neste lugar se alegra com o recebimento de novos irmãos. E nós, juntamente com eles, e eles, juntamente conosco, como um corpo vivo, podemos prosseguir, porque o Senhor está conosco, e em Ti faremos proezas para a glória do Senhor, pregando o Evangelho, ministrando perdão, cuidando uns dos outros, pregando a palavra, testemunhando do Teu amor aqui neste bairro de São Martim, em nossas casas, em nossas famílias. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final deste culto, gratos a Deus pelo privilégio de fazê-lo,
na presença do Senhor, Ele está presente, e juntamente com cada um de vocês. Agradeço ao presbítero Willenburg, que veio a serviço, Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí. Muito obrigado, Willem, por sua presença querida entre nós. Deus o abençoe e o renove em suas forças. Ele que veio da Igreja Mãe, veio de um culto fúnebre, quando foi sepultada a nossa irmã Dauti de Gueus, por quem oramos durante várias semanas. Aprove ao Senhor recolhê-la nesta madrugada. E ela foi sepultada à tarde, e a igreja, diante de Deus, manifestou-se em reconhecimento do seu cuidado, do seu amor, em gratidão a Ele pela vida da Dauti, e em súplicas em favor dos familiares que ficam saudosos, sofrendo ainda a dor da partida em meio à enfermidade porque ela passou, mas conformados e confiados no Senhor. Oremos agora também, recordando então da família de Dauti e de Gueus. Oremos também neste momento em gratidão ao Senhor, gratidão que uma mãe traz pelo cuidado que Deus tem tido com a vida de seu filho. Eu falo da Luivi, agradecendo pelo seu filho Leandro, pela oportunidade de trabalho e de retomada da sua vida. Que Deus abençoe esta família também representada pela Luivi e pelo Leandro. Agradecemos a Deus pela volta do Sérgio, que durante um tempo esteve se fortalecendo e hoje está aqui. Nós ficamos muito contentes por você, pela Pamela, por toda a família também. Agradecemos a Deus pela vida dos queridos, familiares, dos irmãos que hoje foram recebidos por profissão de fé, por transferência, estão aqui em nosso meio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco também. Pela Kátia, que nos visita mais uma vez, obrigado pela sua presença. Ficamos assim gratos a Deus pelo seu cuidado. Eu convido a igreja agora, ao final deste culto, para que apresente a Deus as suas manifestações de gratidão a Ele durante o tempo de ofertório. Isto ocorre tão somente como uma expressão do nosso reconhecimento. Deus tem nos abençoado. Aqui não está uma troca. Eu dou e Deus me dá 100 vezes mais. Aqui está uma manifestação de gratidão. Eu consagro, porque Deus tem me abençoado, com bênção sem medida. Então, agradecemos ao Senhor, ofertando a Ele. Oremos agradecidos a Deus ao final deste culto. Convido a todos para que em pé oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela tua provisão, pelo pão nosso de cada dia que nos tens concedido de forma tão generosa, que tem sido suficiente para que tenhamos uma vida digna sobre esta terra e para que também sejamos instrumentos de bênçãos em tuas mãos, abençoando outras vidas. Senhor, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, nossas famílias e para com esta igreja que bem se desenvolve por teu cuidado em primeiro lugar e pelo cuidado e a fidelidade de cada irmão que se dispõe a ser também mordomo em tuas mãos para servir ao Senhor, servindo a igreja. Oramos neste momento, ó Deus, agradecidos pelo teu cuidado sobre a vida da Luivi, do Leandro, de sua família, pela oportunidade de recomeço que o Senhor concede, Senhor Deus,
Louvamos-te, portanto, agradecemos-te também, Senhor, por este culto, pela marca nele inserida, que temos recebido aqui, Senhor, pessoas tão amadas do Senhor, e agora membros desta igreja. Oramos por eles, por seus familiares, muito agradecidos, Senhor. Oramos também agora, colocando diante da tua presença a vida da família da Daute, Senhor, a quem o Senhor enriqueceu com a tua presença, pelas oportunidades de vida que o Senhor concedeu a ela, ao lado de seu esposo, de seus filhos e netos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que ela teve de ser não somente abençoada por ti, mas ser instrumento de bênçãos também, no seio de sua família, junto aos seus sobrinhos, aos seus queridos, ó Deus. E agora, aprove a ti recolhê-la aos teus braços, Senhor, e te louvamos, porque em tudo tu és soberano, és amoroso. Traz, ó Deus, o consolo àqueles que ficam, para que em meio à perplexidade, ó Deus, deste momento, sejam consolados pelo Senhor. Traga a eles, ó Deus, o teu conforto, conforme vês que necessitam. Oramos agora, Senhor, ao final deste culto, agradecidos também pela oportunidade de seguirmos adiante e vivermos uma nova semana. Guarda a cada um de nós, Senhor, para que sejamos bem-sucedidos em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos relacionamentos, Senhor. Tudo fazendo segundo o temor do Senhor, em obediência à tua palavra, para que assim, Senhor, teu nome seja honrado onde estivermos e nossas vidas abençoadas sejam para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.